Galera, boa tarde. Meu nome é Tiago Lima, professor de Física, e vou trabalhar com vocês aqui agora a ideia de campo elétrico, fontes de campo elétrico mais especificamente. E se você não assistiu a primeira parte da aula de campo elétrico, vai lá, assiste, eu vou deixar o linkzinho aí para vocês clicarem. Senão aqui você vai ficar boiando com um monte de coisa que eu vou falar, beleza? Então, vamos lá. Na aula passada a gente falava o que era um campo elétrico. Campo elétrico vai ser uma região do espaço, e essa região do espaço, se você colocar uma carguinha elétrica nessa região, preenchida pelo campo elétrico, essa carguinha ela vai estar submetida a uma força elétrica, beleza? Então, basicamente, o que a gente está falando aqui é o seguinte: se você está em uma região e nessa região existe um tal de campo elétrico, na hora que você soltar lá nessa região ou uma carga positiva ou uma carga negativa, essa carga ela vai entrar em movimento. Nos exemplos da aula passada, da aula anterior, eu já dava o campo elétrico para vocês. Você só tinha que saber como que aquele campo elétrico iria afetar aquela carga elétrica. Hoje a gente vai começar a abordar o seguinte: tá, mas o que gerava aquele campo elétrico que antes eu dava de mão beijada para vocês? Então, a partir de agora, a gente vai discutir quem são os geradores do nosso campo elétrico. Tudo bem? Então, turma, o campo elétrico ele é gerado por uma carga elétrica. Tá? Contei o segredo para vocês. Todo campo elétrico é gerado por uma carga elétrica. Na verdade, eu já tinha contado isso também no vídeo anterior. Eu fiz muita comparação do campo elétrico com o campo gravitacional. Quem gera o campo gravitacional é uma massa. Quem gera o campo elétrico é uma carga. Quem gera o campo magnético é um ímã, beleza? No nosso caso aqui, vamos parar de fazer essa comparação, a gente só vai falar do nosso campo elétrico. Então, quem gera o nosso campo elétrico é uma carga elétrica, beleza? Essa carga elétrica aqui, galera, ela é chamada de partícula eletrizada, carga pontiforme, carga pontual, porque o tamanho dela é desprezível. Aqui eu desenhei ela bem grandona, mas na verdade ela tem um tamanho desprezível, tudo bem? Então essa carga ali que eu estou chamando de quesão está gerando um campo elétrico ao redor dela. E eu coloquei esse pontinho aqui pelo seguinte: eu quero mostrar para vocês como que a gente chega no vetor campo elétrico, no ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D, em qualquer lugar que a gente tiver. Então, eles tiveram que partir de uma convenção. A convenção é a seguinte: para a gente provar que existe um campo elétrico numa região, eu coloco uma carga elétrica nessa região. Então, se eu colocar uma carga elétrica, por exemplo, se eu colocar um eletronzinho aqui, ó, esse eletronzinho aqui no ponto A ele não vai ficar parado, ele vai se movimentar para a esquerda, ele vai ser atraído pela carga quesão positiva. Se eu colocar uma carga positiva aqui, eu provo que existe campo elétrico porque ela vai se movimentar para a direita, ela vai ser repelida por aquela carga quesão. Então eles decidiram o seguinte: o sentido, convenção, tá? O sentido do campo elétrico gerado por uma carga é o mesmo sentido que uma carga positiva, ao ser abandonado num ponto, vai se movimentar de maneira espontânea. Então, eu posso provar que existe campo elétrico ali no ponto A colocando tanto carga positiva quanto carga negativa. A negativa vai ser atraída, a positiva vai ser repelida, ok? Beleza. Só que para definir o sentido do meu campo elétrico, a convenção foi baseada no sentido que uma carguinha positiva é colocada naquele ponto. Então, se eu quero saber qual que é o sentido do campo elétrico no ponto A, imagina uma carga positiva ali, ela vai para a direita, então o meu campo elétrico é para a direita. Se aí na sua sala você tivesse um campo elétrico, para você detectar o sentido dele, o que seria fazer? Solta uma carguinha positiva. A carguinha positiva subiu, então o campo elétrico aí é para cima. Beleza? Então o sentido do campo elétrico é o sentido que uma carga, ao ser abandonada naquele ponto, naquela região, vai se movimentar. Então, turma, imaginando, ó, aqui é um ponto, ok? Não tem uma carga ali não, ali é um ponto, beleza? É uma região do espaço. Então, essa minha carga positiva aqui, ela gera no ponto A um campo elétrico para fora dela, um campo elétrico para a direita. Se o meu ponto fosse aqui, ó,
o meu campo elétrico ele seria aqui, ó, no sentido que eu estou movimentando o mouse, ó, seria nesse sentido aqui. Se o meu ponto estivesse aqui embaixo, o meu campo elétrico seria para baixo, ok? Então, o campo elétrico gerado por uma carga positiva é sempre divergente, é sempre para fora dela, ok? Então, turma, essa nossa cargona positiva gerou esse campo elétrico que está aqui desenhado. Agora aí vem o problema. Como é que eu calculo esse campo elétrico? Como é que eu meço esse campo elétrico? Galera, a equação que determina o módulo, a intensidade do nosso campo elétrico é a força elétrica sobre uma carguinha. Só que essa carguinha aqui, ó, ela não é a carga geradora do campo. Ela é uma carguinha que você coloca nesse ponto. Muitas vezes ela é chamada de carga de prova. Meu cachorro mexendo aqui. Ela é chamada de carga de prova. Ela é a carga que vai sentir o campo elétrico. Então, eu vou pegar uma carguinha e vou colocar ali. Beleza? Coloquei uma carguinha ali positiva. Poderia ser negativa? Poderia, não tem problema nenhum. Só que se eu colocasse uma carguinha negativa, a força elétrica seria para a esquerda. A carga positiva, a força elétrica vai ser para a direita, porque esse Qzinho é repelido pelo Qzão. Então, para que serve essa carguinha Qzinho ali? Galera, ela só serve para me ajudar a medir o valor do campo elétrico E. Beleza? O valor do campo elétrico E depende de quem? O valor do campo elétrico E depende de Qzão. Essa carguinha aqui é só para detectar se naquele ponto existe ou não campo elétrico e se existir, qual é o valor dele. Tudo bem? Porque se ela se movimenta, é porque ali tem campo elétrico. E para descobrir o valor dele, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a força elétrica que o Qzão está gerando sobre o Qzinho e dividir essa força pelo módulo de Qzinho. Porque campo elétrico é a quantidade de newtons que a força elétrica aplica para cada coulomb de carga. Tudo bem? Então, turma, nós já sabemos como medir esse campo elétrico. Eu teria que colocar, né? Se eu quero medir o campo elétrico aqui na minha sala, o que eu faço? Eu pego uma carga com um módulo conhecido, com um número de coulombs conhecido, solto essa carga aqui. Ela vai estar submetida a uma força, por exemplo, uma força de 10 newtons, ok? Se a minha carga ela tem 0,1 coulomb, 10 newtons dividido por 0,1 coulomb vai dar 100 newtons por coulomb. Pronto, esse é o campo elétrico da minha região, ok? Então, é assim que se mede um campo elétrico em um determinado ponto. Quero deixar claro o seguinte, se eu retiro, cadê você? Aqui, ó. Se eu retiro aquela minha carguinha Qzinho, o campo elétrico continua a existir. Porque o campo elétrico depende da carga geradora, que é o meu Qzão. Não depende dessa carguinha que eu coloquei aqui para detectar e me ajudar a calcular o campo elétrico. É análogo, turma, a falar, por exemplo, assim, o campo gravitacional da Terra, ele depende da massa da Terra. Faz diferença se... Né? E aí, para provar a existência do campo gravitacional da Terra, acho que eu falei besteira. Vamos voltar. Olha só, vamos fazer uma analogia aqui com o campo gravitacional. A Terra, ela gera um campo gravitacional. Esse campo gravitacional depende da minha massa? Não, depende da massa da Terra. Esse campo gravitacional depende da massa da Lua? Não, depende da massa da Terra, beleza? A Lua só serve para provar o seguinte, ó, tem campo gravitacional que a Terra exerce na Lua, tanto que a Lua está orbitando o nosso planeta. Mas não existe a retirada da Lua ou acrescentar a Lua não muda o campo gravitacional que a Terra vai gerar. Da mesma maneira, a carga Qzinho, ela detecta que naquele ponto A tem campo elétrico e ela me ajuda a calcular o valor desse campo elétrico. Agora, se eu retiro, o campo elétrico continua existindo, beleza? Para a gente calcular esse campo elétrico, então, o que nós vamos fazer? Ó, vamos pegar a equação da força elétrica, é a lei de Coulomb. A lei de Coulomb, galera, ela diz o seguinte, a força elétrica que a carga Qzão vai fazer na carga Qzinho e que a carga Qzinho faz sobre a carga Qzão, mas eu estou analisando esse corpo aqui, então vou focar nele. Então, a força elétrica que Qzão aplica sobre Qzinho é igual à constante elétrica do meio material vezes o produto das cargas
dividido pela distância entre as duas cargas elevado ao quadrado. Para deixar com a mesma simbologia que a gente está usando aqui nesse slide, ó, K é a minha constante elétrica do meio, Q1 é a nossa Qzão, Q2 é o nosso Qzinho, e D ao quadrado é essa distância aqui, ó, entre Qzão e Qzinho, tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui e vou substituir ela na equação do campo elétrico. Aí vai ficar assim, ó. Campo elétrico é igual esse pedaço aqui todo, ó, força elétrica sobre Qzinho. Mexendo um pouquinho mais a minha equação, aqui é Qzinho sobre 1, ele passa cá para cima, multiplicando o contrário. Então fica 1 sobre Qzinho. Aí eu posso cortar esse Qzinho com esse Qzinho, e aí eu chego na minha equação do campo elétrico. Galera, a minha equação do campo elétrico, ó, ela está me dizendo o seguinte, esse módulo aqui do campo elétrico depende, né? Ele é igual à constante elétrica do meio, vezes o módulo da carga, dividido pela distância ao quadrado, que vai de Qzão até Qzinho. Tudo bem? Então, campo elétrico é igual à constante elétrica do meio, vezes a carga, o módulo da carga geradora do campo, dividido pela distância ao quadrado, até o ponto que você deseja medir a intensidade desse campo elétrico. Ok? Galera, a constante elétrica ela é um valor, são valores tabelados, você não tem que decorar. K0 a gente chama de constante elétrica do vácuo, vale 9 vezes 10 a 9, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Tudo bem? Para você trabalhar essa equação da maneira adequada, você tem que trabalhar com todo mundo no sistema internacional. Então, a carga elétrica em Coulomb, a distância em metro, beleza? E aí você vai ter o seu campo elétrico, ó, em Newton por Coulomb. Tudo bem? Tá claro até aqui? Qualquer coisa, deixa a dúvida aí nos comentários. Beleza? Ah, professor, e se aquela carga Qzão fosse negativa? Eu tenho que colocar o negativo aqui na fórmula? Não, não precisa. Por isso que eu coloquei só o módulo. A única coisa que mudaria se a minha carga geradora aqui, ó, do campo elétrico fosse negativa, galera, a única coisa que ia mudar seria isto aqui, ó. Olha só, se a partícula eletrizada é negativa, ao invés do campo elétrico apontar para fora dela, o campo elétrico vai apontar para dentro dela, ok? Lembra que nesse pontinho aqui, você coloca uma carguinha para provar a existência do campo elétrico. Você pode colocar a carguinha tanto positiva quanto negativa. A negativa iria se movimentar para a direita, só que o sentido do campo elétrico foi definido como sendo o sentido que uma carga elétrica positiva, ao ser abandonada num determinado ponto, se movimenta. Se você soltar uma carga positiva aqui, ó, ela vem para a esquerda. Então, o nosso campo elétrico também vai apontar para a esquerda, vai apontar para a carga negativa. E para calcular a intensidade desse campo elétrico é a mesma coisa. De um modo geral, galera, a gente pode resumir o seguinte, toda vez que você tem uma carga positiva gerando campo, o campo elétrico sai dela, diverge dela, beleza? E toda vez que você tiver uma carga negativa, o campo elétrico aponta para ela, converge para ela, ok? Vamos fazer um exemplo aqui para ter certeza que ficou claro. Então, olha só, considere uma carga elétrica igual a 8 microcoulombs imersa no vácuo. Letra A, determine o vetor campo elétrico. Então, determinar vetor, galera, é determinar módulo, direção e sentido. Se você não sabe muito bem o que é vetor, já tem uma aula aí sobre grandezas vetoriais, está bem completinha, para você saber representar o vetor e as suas características. Então, determine o vetor campo elétrico, que é a carga Qzão. Acontece, né, galera? Cachorrinho latindo aqui. Então, vamos lá. Olha só, então, determine o vetor campo elétrico, módulo, direção e sentido, que é a carga elétrica Qzão, ela gera no ponto A, distante 30 centímetros, conforme a figura abaixo. Então, tá aí a nossa carga Qzão, o nosso pontinho A e a distância ali 30 centímetros. Como falei para vocês. Galera, representar o vetor campo elétrico, né? Determine o vetor campo elétrico é você desenhar o vetor campo elétrico e calcular a sua intensidade. Bem, o vetor campo elétrico ele sempre vai estar em uma direção, ó,
que passa pela carga geradora e pelo ponto que você está analisando. Então já tem essa linha pontilhada aí, o nosso vetor campo elétrico ele vai ter essa direção da linha pontilhada, né? Ou ele vai apontar para a esquerda ou para a direita. Quem vai definir isso é o tipo de carga que eu tenho. Se a minha carga quesão ela é positiva, na hora que eu analiso o campo elétrico aqui no ponto A, o campo elétrico ele não aponta para a carga positiva, ele aponta para fora da carga positiva. Então está ali representado o meu vetorzão campo elétrico, beleza? Então já demonstrei, já desenhei o meu vetor campo elétrico, mas falta calcular a intensidade dele. E a intensidade dele, a gente vai usar a equaçãozinha. Campo elétrico é constante elétrica do meio vezes a carga dividido por d ao quadrado. Tomar alguns cuidados. Bem, no slide anterior o valor da constante estava lá, 9 vezes 10 a 9. Aí, olha para cá, ó, 8 microcoulomb. Galera, micro é 10 elevado a menos 6. Você tem que saber isso, beleza? Não é todo vestibular que te fala que micro é 10 elevado a menos 6. É a mesma coisa que você dividir por 1 milhão, ok? Então, microcoulomb, 8 microcoulomb é 8 vezes 10 a menos 6. E o cuidado também, né? 30 centímetros, pessoal, é 0,3 metros. É a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 1 metro, elevado ao quadrado. Tudo bem? Galera, alunos adoram esquecer que esse cara aqui está elevado ao quadrado. Faz a conta sem, e aí, né, sem elevar e aí acaba errando. Aqui é tchá-tchá-tchá. É só fazer a continha. Eu sempre, né, quando eu olho aqui, que aqui embaixo tem um 3 vezes 10 a menos 1, primeiro eu resolvo aqui embaixo, porque aí 3 ao quadrado dá 9, 10 a menos 1 ao quadrado dá 10 a menos 2. E aí eu posso cortar esse 9 com esse 9 aqui, e aí vai ficar 8, 10 a 9 com 10 a menos 6 vai dar 10 elevado a 3, 10 elevado a 3 dividido por 10 elevado a menos 2, conserva a base 10, subtrai os expoentes. 3 menos menos 2 fica mais 5, beleza? Então, 8 vezes 10 elevado a 5 newtons para cada coulomb. O que é essa informação ela está me falando? Ela está me dizendo o seguinte, ó, se eu colocar um coulombzinho, se eu colocar um coulomb de carga aqui no ponto A, ele vai estar submetido a uma força de 8 vezes 10 a 5 newtons. Tudo bem? Se for 2 coulombs, 16 vezes 10 a 5 newtons. E assim sucessivamente. Ok? Letra A, tranquilinha, né? Vamos para a letra B. Uma carga Qzinho igual a menos 2 nanocoulomb, nano, galera, é 10 elevado a menos 9, é colocada no ponto A. Calcule e represente o vetor força elétrica que atua sobre Qzinho. Galera, o nosso campo elétrico já está lá desenhado, está lá calculado. Eu vou colocar, então, a minha carga Qzinho ali. Ó. Se Qzinho é negativa, ela vai ser atraída pela carga positiva. Que isso, professor? Mas o campo elétrico é para a direita. Não interessa. O campo elétrico é para a direita. Quem está criando esse campo elétrico é essa carga aqui positiva. Só que o campo elétrico interagindo com essa carguinha negativa aqui, ó, ele exerce uma força sobre a carga negativa que tem sentido oposto ao campo elétrico. Então, se você tem um campo elétrico aí no seu quarto que aponta para cima, as cargas negativas sofreriam uma força para baixo, ok? Então, se o meu campo elétrico ele é para a direita, a minha carguinha negativa ela vai sofrer uma força elétrica para a esquerda, né? Ou maneira mais simples de você entender isso. Positivo atrai o negativo, ponto final. Ah, eu tenho que usar a lei de Coulomb para calcular a força elétrica? Eu tenho que falar força elétrica é igual a Qzão vezes o Qzinho vezes a constante elétrica dividido por d ao quadrado? Não, não precisa. Porque veja bem, deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar, pronto. Galera, você não tem que usar essa equação aqui de novo para resolver a força elétrica, porque esse pedaço aqui, ó, K vezes Q sobre D ao quadrado, isso aqui você já resolveu. Isso aqui, ó, é o nosso campo elétrico, beleza? Então, você, para resolver esse item, é muito mais simples. O que você vai fazer? Você
pode fazer uma regrinha de 3. Afinal, o campo elétrico é 8 vezes 10 a 5 newtons para cada coulomb. Se eu tenho 2 vezes 10 a menos 9 coulombs, a minha força elétrica vai valer quanto? X. Aí você monta a regrinha de 3. Ou então você usa a equação do campo elétrico que nós aprendemos na aula anterior. Campo elétrico, turma, ó. Campo elétrico é força elétrica sobre carga, ou força elétrica é igual a carguinha que você colocou ali dentro do campo elétrico vezes o próprio campo elétrico. A carga 2 nanocoulomb é 2 vezes 10 a menos 9. Não precisa colocar o sinalzinho dela. Vezes o valor do campo, que é 8 vezes 10 elevado a 5 newtons por coulomb. Fazendo essa conta vai dar 8 vezes 2, 16. 10 a menos 9 vezes 10 a 5 conserva a base 10, menos 9 com mais 5, menos 4 newtons. Ou, escrevendo na notação científica, a nossa força elétrica é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 3 newtons. Tudo bem? Está entendido como calcular essa força elétrica? Ok? Meus queridos, olha a letra C. Se a distância a carga Qzão for ampliada para 90 centímetros, qual que vai ser o novo campo elétrico? Ah, será que eu vou ter que fazer tudo de novo? Campo elétrico é igual a constante elétrica vezes a carga Qzão dividido agora por 90 centímetros, né? 0,9 ao quadrado? Não precisa. Se você conheceu um pouquinho a relação matemática, aí você não precisa fazer essa conta toda de novo. Porque olha só, o campo elétrico ele não é a constante vezes o módulo de Qzão, né, o módulo da carga geradora dividido por d ao quadrado? Então, o nosso campo elétrico, galera, e a distância, eles são inversamente proporcionais aqui ao quadrado. Ó. Ou seja, se esse, olha para cá, ó, se essa distância dobra, na verdade está dobrando ao quadrado. Quando esse cara aumenta, esse cara aqui tem que diminuir. Se aqui dobra ao quadrado, então aqui vai diminuir 4 vezes. Se aqui triplica, está triplicando ao quadrado. Então aqui vai diminuir 9 vezes. Ou seja, o meu campo elétrico, a minha animação saiu errada aqui. Ó. Então se eu triplico a distância, o meu campo elétrico fica 9 vezes menor. Se eu tivesse quadruplicado a distância, o meu campo elétrico ficaria 16 vezes menor. Então o meu novo campo elétrico, que eu estou chamando aqui de E', ele vai ser o campo elétrico anterior, que era 8 vezes 10 a 5, 9 vezes menor, dividido por 9. Meu novo campo elétrico, então, caso eu pegue um ponto que está a 90 centímetros da minha carga, vai ser de 0,88 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Tranquilo? E, baseado nisso, eu quero falar com vocês que o gráfico do campo elétrico em função da distância, ele vai ser uma função assim, ó. Né, uma hipérbole, olha só. Vamos supor que para uma distância dzinho eu medi um campo elétrico E. Se eu dobro a distância, o meu campo elétrico divide por 4. Se eu triplico a distância, o meu campo elétrico divide por 9. Se eu quadruplico a distância, o meu campo elétrico divide por 16. Então, esse nosso gráfico de uma grandeza inversamente proporcional à outra ao quadrado vai ser essa curvinha aqui, ó. Essa hipérbole. E a hipérbole, galera, ela nunca vai tocar o zero. Ela vai lá no infinito, ela vai esbarrar no zero. Beleza? Então, o campo elétrico ele é infinito. Só que quando você está numa distância cada vez maior, esse campo elétrico está se aproximando, a intensidade dele está se aproximando cada vez mais de zero. Tudo bem? Tranquilo aqui? Eu coloquei esses exemplos aqui porque ele é bem comum de aparecer nos vestibulares, então vamos discutir algumas coisas aqui. Encontre o ponto onde o... Tá armando um chuvão. Encontre o ponto onde o campo elétrico é nulo. Então vamos lá. Aí eu coloquei duas cargas positivas, ok? Q1 e Q2, e as duas são iguais. Onde que o campo elétrico vai ser nulo? Bem, esse campo elétrico ele vai ser nulo no meio. Porque o campo elétrico que a carga positiva gera... Então, galera, deixa eu voltar aqui porque tive um probleminha.
Então, turma, se você pegar um ponto aqui no meio, ó, essa carga positiva Q1 vai gerar um campo elétrico para fora dela, para a direita. Já a minha carga elétrica Q2 vai gerar um campo elétrico para fora dela, para a esquerda. Como as duas são iguais, se eu pegar um ponto aqui no meio, ó, se eu pego um ponto ali no meio, eu vou ter o campo elétrico que a carga Q1 gera, ó, repara, a carga Q1 gera um campo para a direita. A carga Q2 gera um campo para a esquerda. Cuidado para você não achar que esse campo aqui é dessa, hein? Olha a nomenclatura aí, Zé Ruela. Então, como as duas cargas têm o mesmo módulo, obrigatoriamente é no meio, né, na distância, num ponto equidistante das duas cargas, que a gente vai ter o campo elétrico 1 anulando o campo elétrico 2. Tudo bem? Então, isso vai acontecer quando x for igual a y. Ok? Fácil demais da conta, né? Aí olha a letra B. Q1 agora é 4 vezes maior do que Q2. Então, se você pensar, vai ser aqui no meio. Não vai. Porque quando a distância, né, eu fazendo os gestos aqui, quando a distância é exatamente ali no meio, ah, mas que saco. Gente, quarentena é chato para todo mundo, né? Então, meus cachorros hoje aqui estão doidos. Tá foda. Querem passear, querem brincar. Desculpa aí. Então, olha só. Você tem aí uma carga Q1 que é igual a 4 vezes o módulo de Q2, né? Então, se você pegar um ponto aqui no meio, ó, a carga Q1 vai gerar um campo elétrico maior do que a carga Q2. Se a distância é a mesma, a distância não vai influenciar. A única coisa que vai influenciar é o módulo da carga. Então, para a gente compensar o fato dessa carga Q1 ser maior, a gente vai ter que pegar um ponto mais próximo de Q2. Então, ó, escolhi meu pontinho. Vamos colocar ele ali, ok? Não sei qual que é a relação dessa... A luz aqui tá vindo um chuvão, tá ficando escuro aqui. Galera, então, o que a gente vai fazer é achar a relação dessa distância desse ponto até Q1 e desse ponto até Q2. Então, olha só. Esse aqui é o campo elétrico que Q1 exerce nesse ponto. Beleza? Q1 gera um ponto, perdão, Q1 gera um campo elétrico nesse ponto que é para a direita. É o nosso E1. A carga Q2 ela vai gerar um campo elétrico nesse ponto que é para a esquerda. É o meu E2. E aí eu tenho aquelas duas distâncias ali, ó, x e y. Vamos montar a nossa equaçãozinha. Ah, um detalhe importante. Se eu quero que o campo elétrico seja nulo, o campo elétrico resultante seja nulo nesse pontinho, o campo elétrico 1 tem que ter a mesma intensidade que o campo elétrico 2. A mesma direção, porém os sentidos devem ser opostos. Então, eu vou montar a minha equação. Ó. Campo elétrico é constante vezes o módulo da carga geradora do campo dividido por d ao quadrado. Então, o meu campo elétrico 1 ele vai ser constante vezes Q1 sobre x ao quadrado. E o meu campo elétrico 2 vai ser constante vezes Q2 sobre y ao quadrado. Tudo bem? E aí eu vou igualar esses dois caras. Afinal, ó, eu tenho campo elétrico 1 tem que ser igual ao campo elétrico 2. O 1 vai ser a constante, Q1 vale 4Q sobre x ao quadrado. O meu campo elétrico 2 vai ser a constante vezes a carga Q2, que vale Q, sobre y ao quadrado. Eu posso cortar K com K, Q com Q, e aí fica 4 sobre x ao quadrado é igual a 1 sobre y ao quadrado. Tudo bem? Então, nós temos que x ao quadrado é igual a 4y ao quadrado, tiro raiz de um lado, tiro raiz do outro, a gente descobre que ó, x é igual a 2 vezes y, ou seja, para que o campo elétrico naquele ponto seja igual a zero, eu preciso que a distância x seja o dobro da distância y. Né? Se eu souber a distância inicial, eu monto um esqueminha. X mais y, vamos supor que a distância entre Q1 e Q2 seja, sei lá, 12. Então, x mais y é igual a 12 e x tem que ser igual a 2 vezes y. Montou um sisteminha, resolveu. Tranquilo? E aí a gente tem a letra C. Então, qual que vai ser a dificuldade agora? A gente tem uma carga negativa, uma positiva, uma é maior do que a outra, beleza? Então, bem,
pegando aquela lógica, né? Ah, eu tenho uma carga que é maior, então o meu ponto ele tem que estar mais distante dela. Para compensar o fato de Q2 ser pequenininha, eu preciso pegar um ponto aqui mais próximo de Q2. Será? Vamos fazer o teste. Olha só, se você imaginar esse ponto aqui, a carga Q1 vai gerar um campo elétrico para a esquerda, porque a carga negativa gera um ponto apontando para ela. Beleza? Vou até fazer aqui, ó. Deixa eu pegar o meu pincelzinho. Aqui tem um pincelzinho para me ajudar, ó. Cadê? Caneta. Então, se eu imaginar que é nesse ponto aqui, ó, a minha carga Q1, ela gera um ponto, ela gera um campo elétrico nesse ponto que aponta para ela, afinal ela é negativa. Só que Q2, que é positiva, também vai gerar um campo para lá, ó. Do que adianta esses dois campos elétricos aqui, esses dois vetores do campo elétrico, eles terem a mesma intensidade se os dois apontam para o mesmo lado? Eles não vão se anular. Então, não pode ser um ponto entre... Perdão, aqui apertei o botão errado. Não pode ser um ponto entre esses... entre Q1 e Q2, porque nessa região aqui é impossível o campo elétrico ser nulo. Porque o campo elétrico vai sair, né? Ele sai da carga positiva e vai para a negativa. Os dois vão ter o mesmo sentido, que é para a esquerda, ok? Ah, então o meu campo elétrico, para ele ser nulo, ele vai ter que ser do lado de fora das cargas. Ele vai ter que ser mais ou menos aqui, ó. Ele tem que ser mais próximo de Q2, porque porque Q2 é menor. E por que nesse ponto? Porque olha só, a minha carga Q1, ela, por ser negativa, Q1 gera um campo elétrico que aponta para ela. Então, esse campo elétrico aqui, ó, é o campo elétrico gerado por Q1. E a minha carga Q2, que é positiva, vai gerar esse campo verde aqui, que aponta para fora dela. Opa! Agora eu tenho dois vetores com sentidos opostos que podem se anular. Tudo bem? Só que para eles se anularem, é necessário ter uma combinação de distâncias. Então eu vou chamar a distância de Q1 até o ponto ali que a gente está analisando de x. A distância de Q2 até o ponto que a gente está analisando eu vou chamar de y, tudo bem? E vou igualar. Campo elétrico 1 tem que ser igual ao campo elétrico 2. Beleza? Então, ó, igualzinho anterior. Campo elétrico 1 tem que ser igual ao campo elétrico 2. Campo elétrico 1 vai ser a constante vezes Q1, que é 9Qzão, sobre x ao quadrado. Q2, o campo elétrico 2 é a constante vezes a carga Q, né? Afinal, Q2 vale Q, sobre y ao quadrado. Ah, professor, não tem que pôr sinal para a carga 1, não tem que colocar menos 9Q? Não, você está trabalhando, ó, presta atenção cá, você está trabalhando com o módulo da carga, tranquilo? Então, resolvendo aqui, cortou Q com Q, K com K, você tem que 9 sobre x ao quadrado é igual a 1 sobre y ao quadrado, multiplicou cruzado, tirou raiz de um lado, tirou raiz do outro, x é igual a 3y, ou seja, essa distância aqui, x, tem que ser 3 vezes maior que a distância y. Tudo bem? Tranquilo? Esse é um pouquinho mais difícil. Alguns vestibulares adoram esse tipo de questão e vale a pena você entender esse procedimento que nós fizemos. Tudo bem? Um novo exemplo aqui que eu coloquei para vocês é o seguinte, ó, represente o vetor campo elétrico resultante no ponto indicado na figura. Vamos começar por aqui, ó. Eu tenho duas cargas elétricas positivas. Eu quero saber como é que é o meu campo elétrico naquele pontinho ali. Primeira coisa, a direção do campo elétrico sempre vai ser aquela que passa pela carga e pelo ponto. Então já coloquei aqui, ó. O campo elétrico que Q1 gera, ele tem que estar passando aqui por esse ponto. Tudo bem? E esse campo elétrico ele vai estar subindo ou descendo? A carga não é positiva? Então o campo elétrico tem que apontar para fora dela. Meu campo elétrico vai estar aqui, ó, descendo. Ok? A carga Q2 vai gerar um campo elétrico nessa direção, ó, que passa pela carga Q2 e pelo ponto. Aí o que eu vou fazer? O meu campo elétrico ele pode apontar para Q2 ou para fora de Q2. Eu sei que vai ser para fora porque Q2 é positiva. Galera, por que eu desenhei o campo 2 menor do que o campo 1? É por causa da distância. Ó.
Se a distância do ponto até Q1 é pequenininha, o campo E1 é grandão. Se o campo, né, se a carga Q2 se a carga Q2 ela está muito distante do ponto, esse campo E2 ele vai ser menorzinho. Né? Isso considerando que Q1 e Q2 têm o mesmo módulo. Beleza? Não foi falado isso, né? Não coloquei ali, mas considere que Q1 e Q2 têm a mesma intensidade. Qual que vai ser o meu campo elétrico resultante? Regra do paralelograma para você descobrir o vetor resultante. Se você não sabe fazer isso, de novo, volta lá na aulinha de grandezas vetoriais. Ó. Completei o meu paralelograma, o meu campo elétrico resultante é aquele vermelhinho ali desenhado. Tudo bem? Tranquilo? Eu não acho tão tranquilo assim, não. Alunos têm uma certa dificuldade para fazer esse tipo de questão, mas qualquer coisa é treinar, né? Galera, o outro exemplo, ó, eu tenho agora uma carga Q1 positiva e uma carga Q2 negativas. De novo, considerando que as duas possuem a mesma intensidade, a mesma quantidade de carga. Tracei a direção do meu vetor campo elétrico da primeira carga, eu sei que o meu campo elétrico vai estar nessa direção aqui, da reta que passa por Q1 e pelo ponto. Como a minha carga é positiva, o campo elétrico 1 ele tem que estar apontando para fora da carga Q1, tem que apontar para o outro lado, né, para o sentido oposto. Já a minha carga Q2, ela vai gerar um campo nessa direção aqui, nessa diagonal, e como a carga Q2 é negativa, ela gera um campo que aponta para ela. Então está ali o nosso campo elétrico E2. Aplicando a regrinha do paralelograma, né, da soma vetorial, o meu campo elétrico resultante é esse aí vermelhinho que está desenhado. Tranquilo? Beleza? Se tiver dúvida, anota para perguntar depois. Galera, uma representação que é muito importante quando a gente vai estudar campo elétrico são as chamadas linhas de força ou linhas de campo elétrico, tá? O que essas linhas elas vão fazer? Essas linhas elas ela vai nos dar informações de como que é o campo elétrico em toda uma região. E essas linhas, elas são linhas imaginárias, né? Você não vai visualizar isso na prática. Mas todo vetor campo elétrico, ele é tangente à linha de campo elétrico naquele ponto que você está analisando. Então, por exemplo, eu viro para você e falo assim, ó, essa coisa verde aí, essas linhas verdes, são linhas de campo elétrico. Então, em todos os pontos que você, né, se você quiser saber como que é o campo elétrico nesse ponto, ou nesse ponto, ou nesse ponto, o vetor campo elétrico ele vai tangenciar essas linhas, ok? Essas linhas de campo, elas não conseguem fornecer para a gente o módulo do campo elétrico, a intensidade do campo elétrico, ela não vai conseguir fornecer. Mas ela vai conseguir fornecer para a gente uma ideia de onde o campo elétrico é maior ou menor. Porque, como eu falei com vocês, é uma representação geométrica da coisa, né, do campo elétrico. Então, ó, como que eu poderia desenhar o meu campo elétrico aqui nesse ponto? Ó, nesse ponto, o meu campo elétrico ele é tangente, ele tem que tangenciar a linha de força, a linha de campo elétrico. Está aqui, ó, tangenciando a linha de força. No ponto B, está tangenciando a linha de força, ok? Então, turma, essa figura normalmente ela vai ser dada para você. Dificilmente você tem que conhecer as informações que ela te oferece, tá? Normalmente você não vai precisar construir, desenhar isso, porque dá trabalho, é muito específico, tudo bem? Então, turma, tá aí desenhado os meus dois vetores campo elétrico, para o ponto A e para o ponto B. Vocês perceberam que eu desenhei o campo elétrico no ponto B maior do que no ponto A? Como que eu sei que aqui nesse ponto o meu campo elétrico ele é maior? Galera, é por causa da proximidade das linhas. Ó. Aqui as linhas elas não estão mais espaçadas, isso tem um significado. O significado é, o campo elétrico aqui nessa região ele é menos intenso. E aqui o meu campo elétrico ele é mais intenso, elas estão mais próximas. É por isso que eu desenhei o campo elétrico no ponto A menor do que o campo elétrico no ponto B. Uma outra coisa que é interessante, dá para você ter uma ideia de que tipo de carga eu tenho de um lado e do outro. Nós vimos anteriormente que o campo elétrico ele sai da carga positiva
e ele vai para a carga negativa. Então, se o meu campo elétrico está saindo daqui, ele sai desse lado que é positivo, ele vem para esse lado que é negativo, ok? Galera, ainda continuando aí nas linhas de força ou linhas de campo elétrico, olha só, quando você tem uma carga positiva sozinha, né, na dela lá, essa carga ela sempre vai gerar linhas de campo elétrico ou linhas de força sempre de maneira divergente a ela, né? Nós já vimos isso aí num outro momento. Quando você tem e se você quiser representar, como que é o campo elétrico ali no ponto A? Ele tem que estar tangente às linhas de força. Como a minha linha de força é uma reta, o meu vetor campo elétrico ele vai estar em cima da própria, o meu vetor campo elétrico ele vai estar em cima da própria linha de força. Então, tá lá desenhado o meu vetor campo elétrico. Eu desenhei ele grandão, maior do que o campo elétrico B. E o motivo eu já expliquei para vocês. Eu sei que o campo elétrico no ponto A é maior do que no ponto B, porque as linhas aqui, ó, elas estão mais próximas. Isso é óbvio, né? Porque ela está mais próxima da carga positiva. Então, é uma maneira de oferecendo somente as linhas de força, você saber onde que é maior, onde que é menor a intensidade do meu campo elétrico, ok? Se a minha carga fosse negativa, as minhas linhas de campo elétrico, ó, elas seriam convergentes. Elas entrariam na minha carga negativa. Essa é a grande diferença, né, na representação do campo elétrico de uma carga positiva e de uma carga negativa. Ok? Quando a gente tem duas carguinhas, a gente chama isso de dipolo elétrico. Ó, minha cara vai cobrir ali agora. E galera, como que eu represento as linhas de campo elétrico de um dipolo elétrico? Meus queridos, o campo elétrico ele sai da carga positiva e vai para a carga negativa. Então, ó, sai da positiva, vai para a negativa. Sai da positiva, vai para a negativa. Beleza? Vai ter uma cara mais ou menos assim. Se você contabilizar que aqui tem o mesmo número de linhas de campo que saem, aqui está entrando, a figura ela é toda simétrica, quer dizer que o módulo de quesão, o módulo dessa carga positiva é igual ao módulo dessa carga negativa. E o mais importante dessa figura é você saber que no ponto A, para eu conseguir determinar qual que é o sentido do meu vetor campo elétrico, como que é o meu vetor campo elétrico no ponto A? A reta que está tangenciando a minha linha de força no ponto A está ali desenhada, o meu campo elétrico está apontando ali para cima, beleza? Nessa diagonal ali para cima. Se eu pego um ponto B, está ali minha reta tangente, meu campo elétrico é um pouco menor. Por que é menor? Porque está mais espaçado, está mais juntinho, onde as linhas estão mais próximas, o campo elétrico ele é mais intenso. Tudo bem? E se as minhas duas cargas tivessem o mesmo sinal, o meu campo elétrico ele quer sair da positiva do lado esquerdo e quer sair da positiva do lado direito. Então, das duas, o meu campo elétrico ele vai ter que sair. E ali no meio, o meu campo elétrico ele vai ser nulo. Então, as linhas de campo elétrico elas vão ter esse formato aí. Beleza? Como eu falei com vocês, o mais importante é você saber interpretar essa figura. Tudo bem? Se fossem duas cargas negativas, negativo aqui, a única diferença é que o campo elétrico, a setinha do campo elétrico seria entrando, mas a figura seria a mesma. Ok? E esse sim, o campo elétrico mais importante para a gente. O campo elétrico uniforme. Galera, o campo elétrico uniforme, né, também chamado de CEL, o campo elétrico uniforme ele tem essa característica, ele é constante em todos os pontos, em qualquer ponto. Né? Se eu falo assim, dentro da sala de aula tem um campo elétrico uniforme, quer dizer que em todos os pontos da sala de aula, o meu vetor campo elétrico ele tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Tá? E uma forma da gente conseguir esse campo elétrico uniforme é quando você tem duas placas eletrizadas com a mesma quantidade de carga de um lado e do outro, e essas duas cargas aqui elas são paralelas. Então, quando você consegue ter duas placas paralelas, mais quesão, menos quesão, o campo elétrico aqui nessa região, ele vai ser constante. E a gente representa que esse campo elétrico é constante através das linhas de força, fazendo com que a distância entre as linhas de força seja também igual.
beleza? Não tem nenhuma linha mais próxima da outra. Não tem uma região aqui, essas linhas aqui estão mais próximas do que essas aqui estão. Não, se o campo elétrico ele é uniforme, as linhas de força são igualmente espaçadas em todos os pontos. Então, um detalhe importante, a gente vai aprender numa próxima oportunidade sobre o poder das pontas. Na região pontiaguda, o campo elétrico ele é diferente, ele perde essa uniformidade, tá bom? Então aqui nessa região aqui de cima e nessa região aqui de baixo, ó, esse nosso campo elétrico ele perde a uniformidade. Então, quando um engenheiro, quando um físico ele vai trabalhar com campo elétrico uniforme, ele não vai trabalhar aqui nas beiradas, ele vai trabalhar mais aqui no interior, onde o campo elétrico ele é constante. E aí, turma, se eu solto uma carga positiva lá dentro, ó, a carga positiva Qzinho, ela vai ser empurrada para a direita, no mesmo sentido que a linha de campo elétrico, com uma força F. Agora, se eu solto uma carga negativa Qzinho, ó, se aqui é Qzinho e aqui é Qzinho, o valor da força tem que ser o mesmo, só que a carga Qzinho, negativa, se movimenta no sentido oposto ao do campo elétrico, né? Essa carga aqui, ó, positiva, ela está sendo repelida por essa placa e está sendo atraída por essa. À medida que ela vai andando para a direita, a repulsão da placa positiva diminui, mas a atração da placa negativa aumenta. Por isso que essa força elétrica ela fica constante durante todo o deslocamento. A mesma coisa aqui. Essa força F ela tem origem na repulsão dessa carga negativa e da atração dessa placa positiva. Então, à medida que essa carguinha Qzinho ela está aqui andando, ó, se deslocando para a esquerda, a força permanece constante, porque o tanto que a repulsão negativa diminuiu, a atração positiva aumentou, ok? Se a minha carga que eu coloco ali, ela tem um módulo de carga 3 vezes maior do que a carga Qzinho, o campo elétrico é o mesmo, só que a minha força elétrica ela vai ter triplicado. Afinal, galera, campo elétrico é força elétrica sobre carga. Se o meu campo elétrico é constante, para uma carga 3 vezes maior, a minha força elétrica vai ser 3 vezes maior também. Tudo bem? Pessoal, o conteúdo de campo elétrico dessa nossa aula aqui ele acabou. O que a gente vai abordar aqui agora são exemplos, tudo bem? Então, ó, nesse primeiro exemplo, em um experimento, o professor Ladeira observa o movimento de uma gota de óleo eletricamente carregada entre duas placas metálicas paralelas posicionadas horizontalmente. A placa superior tem carga positiva e a inferior tem carga negativa, como representado na figura. Considere que o campo elétrico entre as placas é uniforme, que a gota está apenas sob a ação desse campo e da gravidade. Para um certo valor do campo elétrico, o professor Ladeira observa que a gota cai com velocidade constante. Com base nessa situação, é correto afirmar que a carga da gota é positiva ou negativa? E a força resultante sobre a gota é zero ou é diferente de zero? É isso que a gente vai abordar aqui agora. Essa experiência, galera, ela é uma experiência muito famosa, porque foi através dela que um cara chamado Millikan chegou no valor da carga elementar. A carga do elétron ela é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, e foi através do experimento do Millikan que eles encontraram esse valor. E, turma, a primeira coisa é uma questão que mistura lei de Newton e que mistura também a parte de eletrostática. Então, vamos ali para o nosso cantinho da resolução. Está lá a nossa gota, beleza? Cadê? Está lá a nossa gota dentro da placa, né? no meio ali da placa, e ela está imersa num campo elétrico. Mas vamos pegar a primeira informação. A gota desce com velocidade constante. Pessoal, lei de Newton. Se um corpo está com velocidade constante, ele não tem aceleração. Força resultante é massa vezes aceleração. Se a aceleração é zero, a força resultante é zero. Ou seja, se a nossa gotinha ela desce em MRU, significa que a força resultante sobre ela é igual a zero. Então, você já elimina a letra B e a letra... Você elimina a letra A e a letra D. A força sobre a gota não é nula, beleza? A resultante das forças sobre a gota é nula. Ou vai ser letra B ou vai ser letra C. Agora a gente tem que descobrir o sinal da carga da gotícula, ok?
Onde que muito aluno erra? Ele fala assim, bem, se a gota está descendo, ela está indo para a placa menos. Se ela vai para a placa menos, então a carga da gota tem que ser positiva. Errou. Porque, galera, se você tivesse... Deixa eu pegar meu pincelzinho aqui. Ó. Ah, daqui a pouco eu uso ele. Vamos entender por que esse raciocínio está errado. Galera, o campo gravitacional, ele falou aí na questão que tem a gravidade atuando, o campo gravitacional ele aponta para baixo. O campo elétrico ele vai da placa mais para a placa menos. Então, está ali representado o meu campo elétrico, ok? A nossa gotícula ela está sendo puxada para baixo por uma força que é o peso, ok? Se a nossa, deixa eu desenhar aqui, ó. Então, ó, eu já tenho, imagina aqui, ó, tá aqui a nossa gotícula, beleza? Já tem a força peso puxando ela para baixo. Se ela for de carga, é muito difícil fazer desenho com isso aqui. Se ela for de carga positiva, se a carga dela for positiva, a força elétrica também vai ser para baixo. Tem como essas duas forças aqui se anularem? Não tem. Então, pessoal, deixa eu voltar para o meu marca-texto. Então, ó, a nossa carga elétrica, a nossa gotícula, ela tem que sofrer uma força elétrica para cima. E para a força elétrica ser para cima, a carga da nossa gotícula tem que ser negativa. Se a força elétrica é oposta ao sentido do campo, é porque a carga é negativa. A força elétrica vai fazer com que essa placa positiva, né, a força elétrica ela é originada porque essa placa positiva está impedindo a gravidade de acelerar a nossa gotícula. Se tivesse somente a força-peso, era uma queda livre. Era uma queda com movimento acelerado. Como que eu tenho que fazer para impedir o movimento de ser acelerado? Eu tenho que fazer com que a minha força elétrica anule o peso. Então, apesar dela estar descendo, ela desce sem aceleração. Se ela desce sem aceleração, a resultante das forças é nula. A força elétrica, portanto, tem que ser para cima. Se a força elétrica é para cima, oposta ao campo elétrico, é porque a minha carga ela é negativa. Tudo bem? Galera, essa foi uma das questões mais erradas no vestibular quando ela aconteceu. Foi no vestibular da UFMG. Toda vez que eu coloco essa questão em prova, erro pra cacete. Beleza? Então a nossa gotícula é negativa e a resultante das forças sobre a gota é nula, ok? Mais uma questãozinha que eu acho muito inteligente. Olha só. Na figura abaixo, um elétron desloca-se na direção x com velocidade inicial v0. Entre os pontos x1 e x2 existe um campo elétrico uniforme cujas linhas de força também estão representadas na figura. Despreze o peso do elétron nessa situação, ou seja, desprezar os efeitos gravitacionais. A gente só vai ter o efeito da própria força elétrica. Considerando a situação descrita, assinale a alternativa cujo gráfico melhor descreve o módulo da velocidade do elétron em função da posição que ele vai estar. Ok? Então, turma, de novo, é uma questão que mistura cinemática, lei de Newton e eletrostática. Vamos pegar quando o elétron está entre 0 e x1. Beleza? Nosso elétronzinho está ali, ó, entre 0 e x1. Entre 0 e x1 ainda não tem campo elétrico. Concordam comigo? Se não tem campo elétrico, não vai ter força elétrica. Se o corpo está em movimento e não tem nenhuma força atuando sobre ele, por inércia ele permanece em movimento com velocidade constante. Ou seja, entre 0 e x1, como a força elétrica é nula, esse cara vai ter sobre ele uma resultante das forças também nula e, como consequência, ele vai deslocar nesse trecho aqui entre 0 e x1 com velocidade constante. Tudo bem? Beleza? Aí nós vamos, deixa eu mudar minha cara de lugar aqui. Aí esse nosso elétronzinho ele vai entrar na região x1, x2, ó. Entrou. Quando ele entra ali, pessoal, esse elétron ele vai estar dentro de um campo elétrico. E a gente pode pensar que se o meu campo elétrico, deixa eu pegar o meu, peraí, cadê? Deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó. Se ele tá, né, se o meu campo elétrico ele é para esquerda, é como se aqui eu tivesse uma placa mais e do lado de cá, ó, eu tivesse uma placa menos. Galera, então o nosso, cadê?
Então, o nosso elétron, quando ele entrar nessa região de campo elétrico que tem sentido para a esquerda, ele vai ser atraído para a direita, vai ter uma força elétrica puxando ele para a direita. Lembra, carga negativa, a força elétrica é no sentido oposto ao campo elétrico, ok? Então a força elétrica é para a direita. Se a força elétrica é no mesmo sentido do movimento, significa que o movimento desse cara vai ter a sua velocidade aumentada. Ou seja, a velocidade entre 0 e x1 era constante e entre x1 e x2 a velocidade aumentou. Beleza? Então, ó, só pode ser a letra A. Mas por que depois de x2 voltou a ficar assim? É porque depois que esse cara sai da região de campo elétrico, né, após x2, o campo elétrico volta a ser zero, volta a ser a situação inicial. Volta a ser zero, o campo elétrico sendo nulo, a força elétrica também é nula, tudo bem? Se a força elétrica é nula, a velocidade que esse elétron estava, ele permanece, né? Na ausência de uma força resultante, a partícula permanece em movimento retilíneo uniforme. Tudo bem, galera? Então, a nossa aulinha sobre campo elétrico, linhas de campo elétrico é essa. Depois ainda tem um pouco mais de campo elétrico quando a gente falar de comportamento de um condutor eletrizado, mas antes da gente entrar nesse tópico, é interessante que você sente a sua bunda na cadeira e faça uma pancada de exercícios desse conteúdo, ok? Espero que vocês tenham gostado. A resposta dessa questão é a letra A, esqueci de falar. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e dúvidas, me procura no Instagram ou nos próprios comentários aqui do nosso YouTube. Tranquilo? Um grande abraço, foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau!